E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego. Esse é o Versão Estendida, nosso podcast, e desde já eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Não sei de onde você veio, se veio do Instagram, se estava rolando aleatoriamente o Spotify ou outro agregador de podcast que você ouve e chegou na gente. Mas, de qualquer forma, espero que você goste dessa nossa conversa. A nossa ideia aqui é bater um papo bem descontraído sobre assuntos que são do nosso interesse, e aí eu espero que seja do seu interesse também. A gente vai soltar um episódio por semana. Talvez no futuro a gente aumente, talvez no futuro a gente diminua, mas por enquanto vai ser um episódio semanal. Os temas vão variar bastante. Nós gostamos de livros, séries, filmes, jogos. O que mais a gente gosta? Dada a nossa estrada até aqui, a gente tem bastante variedade de assunto, até porque quando a gente para pra pensar nisso, né, a gente tem bastante série, livro, você já comentou, filme, música, que a gente também conversa bastante, RPG. Mas enfim, quem é a gente, né? No caso, eu sou professor de geografia, sou formado em geografia, estou me formando em história. Tem alguns anos que eu estou me formando em história, mas uma hora vem. Eu sou aquele que vê de tudo. Eu assisto um pouco de tudo em relação ao audiovisual. Então eu gosto de comédia, de terror, de romance. Talvez não seja tão de tudo assim, porque eu não sou muito chegado a musicais, mas isso se estende à música também. Eu ouço praticamente todos os estilos musicais, então eu sou aquele agregador que no dia a dia, numa roda de conversa, se você jogar um assunto, eu sei falar sobre ele. Já parando para esse ponto, eu sou a dualidade oposta do Jonathan, porque eu já não assisto de tudo, tanto por questão de gosto, tanto por questão de tempo. Eu sou a pessoa que gosta de musicais, né? Eu acho bem interessante também essa parte, porque a gente tem, apesar de uma longa estrada de amizade, a gente não concorda em tudo. A gente vê bastante coisas diferentes e gosta de bastante coisas diferentes. Mas eu tô pulando etapa, eu sou professor de literatura, língua portuguesa, sou especialista em língua portuguesa e literatura, tô terminando o meu mestrado em língua portuguesa. Assim como o Jonathan, uma hora vai, porque ele também está parado, mas uma hora ele sai. E basicamente, dentro do meu nicho, eu vou mais para a questão literária. Jogos também eu acho que é mais o meu campo do que o do Jonathan, e a gente conversa bastante sobre essa camada. A nossa principal motivação para criar o podcast é justamente o fato de compartilhar a nossa opinião para além de nós dois, né? Já temos muitas diferenças entre a gente, mas a gente assiste muita coisa em conjunto, a gente conversa muita coisa em conjunto. E em um determinado momento a gente percebeu que a gente falava 2, 3, 4, às vezes até 5 horas sobre um determinado assunto, obviamente emitindo cada um sua opinião em debates que eram mais acalorados ou mais coerentes, ou seja, mais alinhados ou menos alinhados, mas que geralmente chegavam a alguma coisa produtiva. E a gente parou para perceber que talvez seria interessante abrir isso para terceiros, porque se a gente gostava tanto disso, se a gente achava tão produtivo algumas falas, alguns assuntos, alguns caminhos, por que não explorar isso de uma outra forma, talvez em uma outra camada? E a internet, querendo ou não, permite que a gente faça isso. Mas você que está ouvindo a gente não precisa se preocupar, porque não vamos fazer 4, 5 horas de episódio no podcast. Vamos tentar ser um pouquinho mais concisos aqui, principalmente eu, que falo bastante, calo a boca, mas a gente pensa em fazer de cerca de 40 minutos a uma hora de episódios por aqui. A opinião de vocês vai ser muito importante para a gente, então, além de contribuir com assuntos a serem conversados aqui, a gente também vai querer saber a opinião de vocês sobre alguma pauta que a gente levante, então algum questionamento sobre uma série, sobre um filme, sobre alguma questão da vida, então a gente vai querer saber a participação de vocês também. E falando sobre dar opinião, sobre engajamento, sobre participar, a gente vai entrar no nosso assunto central de hoje. Pensamos em fazer um episódio piloto falando de algo que vai permear toda e qualquer área onde você esteja inserido na vida virtual, seja na área do entretenimento, produção de conteúdo, produção de ciência, conteúdo acadêmico, ou até mesmo simplesmente navegar por uma rede social. Tudo que acontece à nossa volta, querendo ou não, foi potencializado pela internet, seja de uma maneira positiva ou negativa. A questão é, será que a gente aprendeu a conviver com essas situações potencializadas? Então, quando eu trago a minha opinião, eu olho a minha opinião de uma maneira supervalorizada, ao mesmo tempo que você que está me ouvindo faz a mesma coisa com a sua opinião. Será que a gente aprendeu a lidar com essa situação? E se a gente procurar uma resposta rápida para esse questionamento, a gente vai ver que não aprendemos a lidar com isso.
Tem um estudo de Cambridge, onde eles analisaram milhões de posts em redes sociais diferentes e chegaram à conclusão que definitivamente posts negativos, ou então posts que levantam discurso de ódio, eles têm muito mais retenção do que posts de conteúdo positivo. Uma coisa que eu acho que eu venho trabalhando bastante ao longo dos últimos anos com os meus alunos, e a gente conversa bastante nas nossas jornadas de conversa, é o fato de que o conceito de opinião na internet passou a ser transfigurado para muitas pessoas como conceito de fato. As pessoas não percebem que opinião é literalmente o seu ponto de vista, com base nas suas experiências pessoais, acerca de um determinado assunto. A partir disso, você pode ou não estar muito correto, pouco correto ou nada correto dentro daquele assunto. E aí, como você mencionou anteriormente, a internet potencializa o alcance da sua própria opinião a partir do momento que ela cria uma bolha para que você venha a seguir e que venha, tipo, proporcionar determinados assuntos e pensamentos que sejam sempre do seu campo de vista. Isso gera aquela sensação de que você está sempre certo e potencializa, mais uma vez, né, aquela sua visão que você já trouxe, de que as pessoas acreditam já estão predispostas a acreditar só na opinião delas. Eu até uma vez comentei sobre isso, a gente comentou sobre isso, na verdade, sobre o momento que já houve uma época idílica da internet, onde a sessão de comentários era feita para as pessoas comentarem, né, para Sim. expandir conhecimento, para desenvolver um determinado assunto. Hoje em dia, a sessão de comentários é quase uma sessão de ofensa. São só pessoas discordando uma das outras, muitas vezes, debochando do que a pessoa falou no comentário acima. Não que isso não possa acontecer, né? Eventualmente isso daí faz parte do processo de interação humana. Mas eu acho que isso muda bastante a ideia inicial que se tinha para a sessão de comentários. Nunca importa o que o outro está falando, a maior parte das pessoas não se dão ao trabalho de realmente pensar sobre o que o outro está falando. Qual é a validade do que ele está dizendo? Tem mérito? Não tem? Eh, Existe algum embasamento? Existe alguma fonte, algum dado? Algo que possa realmente comprovar que naquele momento ou naquele assunto, aquela pessoa tem alguma coisa a acrescentar à minha visão de mundo? Vira sempre aquela velha disputa do eu tô certo e você tá errado, né. Em boa parte dos casos, principalmente quando a gente fala da indústria de entretenimento, que é o nosso principal foco, né, raramente é sobre estar certo ou errado. Como você Uhum. falou, a seção dos comentários ela era para você dividir a sua opinião com os outros. E aí, é claro, se eu estou falando sobre uma obra, por exemplo, eu estou falando sobre um filme, eu posso comentar algo e a pessoa dizer assim, ó, não, você está errado, porque no minuto tal do filme, ou então naquela cena de abertura, foi falado tal coisa. E aí eu paro e penso, realmente, eu deixei escapar esse detalhe. Aí sim entra uma questão de certo ou errado, que eu estava baseando a minha opinião em algo que eu entendi de maneira errada ali. Mas tirando esses fatos, tirando esses contextos, não é sobre estar certo ou errado. O PH Santos, né, que é um produtor de conteúdo que eu sigo, gosto bastante, ele fez uma piada sobre isso esses dias. Ele postou um vídeo sobre Star Wars, ele estava falando sobre Andor, né, que ele cobriu, e aí ele estava falando sobre Star Wars no geral, né, sobre como que anda o mundo de Star Wars e tudo mais na Disney. E aí ele só postou, assim, vários recortes de prints dos comentários no vídeo dele. E todos os comentários que ele postou, que não eram poucos, e se você abrir o vídeo, você vai ver que tem muito mais, todos começam assim: a verdade é que Star Wars, a verdade é que a Disney, a verdade é que o George Lucas, e aí ele foi e só botou assim, parece que temos muita verdade, né? Algo do tipo ele Uhum. escreveu. A verdade parece ser muitas coisas, né? E reflete muito o que a gente está falando, né? A pessoa começar o comentário com a verdade é que, e logo em seguida ela dar a opinião dela, mostra muito de como ela enxerga o mundo, né? É uma coisa que a gente geralmente fala sobre isso, e 2 pontos, ó, pegando o primeiro gancho do que você está falando, essa questão de você colocar a sua opinião como verdade, como eu sou professor de literatura, eu sou professor de língua portuguesa, eu trabalho bastante essa emissão de opinião quando a gente trabalha texto dissertativo com os alunos. E aí eu transmito para eles a ideia de que opinião não é argumento. Quando você coloca com algo como a verdade aqui, que tipo de embasamento você está trazendo para isso? Que tipo de estudo, não que a pessoa não possa, obviamente, transmitir a opinião dela, não é sobre isso, mas que tipo de embasamento a pessoa tem para achar que acima da opinião de um terceiro, acima de opinião de um segundo, o que quer que seja, a dele é melhor do que a do outro?
E aí, você mencionou essa questão do tipo, não é sempre ser sobre certo ou errado, né? Nem sempre ser sobre certo ou errado. Como é que a gente mede a arte, sabe? Como que eu consigo colocar a arte num papel de certo ou errado, melhor ou pior? É o grande problema que a gente uma vez debateu sobre a questão do Oscar. Como que eu meço o Oscar, por exemplo, de melhor atuação, sabe? É com Sim, base em um caráter numérico? Não, não tem como. Eu não tenho como dar uma nota de 0 a 10 por uma atuação. Eu até tenho, mas isso seria um caráter perfeito? Isso realmente serve para medir aquilo ali? É o quanto dentro a pessoa está no personagem? Porque é muito complicado quando a gente para definir a arte como certo ou errado, como melhor ou pior. Então é complicado justamente porque o pessoal, quando a gente vai para a internet, é muito uma questão do tipo, ah, mas eu gosto, então é bom. Bom ou mal é subjetivo, sabe? O que é sim. bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Eu posso gostar de uma coisa que é considerada pela grande massa horrível e eu achar aquilo excelente, mas ainda assim reconhecer que ela tem pontos técnicos ruins. Existem coisas que podem ser medidas. Uma edição que não fica tão boa, uma mixagem de som que às vezes não condiz com determinado tipo de elemento, mas quando a gente vai para a arte, ou seja, quando a gente vai para a emissão de opinião sobre conceitos básicos do aquilo ser bom ou ruim, isso entra, querendo ou não, no campo subjetivo e martelar isso como uma ideia de, ah, é a minha verdade e ela tá certa, geralmente não encontra um caminho certo para isso. E tem uma questão interessante nisso também, que, por exemplo, o estudo que eu falei aqui de Cambridge, né, que mostra como os posts que têm ou uma chamada, um título, ou um conteúdo realmente negativo, tem mais retenção. Boa parte dessa retenção que o post vai ter não é só de pessoas que concordam. Né? Eu comecei aqui falando que a gente tem uma supervalorização da nossa própria opinião. Então, e você também falou sobre a bolha, né? Eu vou criando à minha volta, junto com o algoritmo, uma vizinhança agradável para mim. Então, o TikTok faz muito isso, eu sempre falo sobre o algoritmo no TikTok, que ele vai criar ali uma mistura de conteúdos que vai me mostrar criadores que eu não conheço, vai mostrar perfis que eu não visitei, mas que estão totalmente dentro daquilo que eu estou acostumado a curtir na plataforma. Todas elas fazem isso. O Instagram, o X, ex-Twitter, o Threads, né? Na minha opinião, o Instagram e o YouTube, eles têm os piores algoritmos nesse sentido, de trazer ali um conceito daquilo baseado no seu gosto. Mas, de qualquer forma, toda rede social tenta criar essa bolha onde a sua vizinhança vai ser segura para a sua opinião. Então, obviamente, se eu tenho um post negativo sobre o livro da Colleen Hoover, por exemplo, e aí eu não gosto da Colleen Hoover, não gosto dos livros dela, não gosto dela como autora, e aí eu vejo lá um vídeo no YouTube com o título Cinco motivos pelos quais a Colleen Hoover é a pior escritora da geração. Provavelmente, eu vou querer assistir aquele vídeo. Eu vou ter uma tendência maior a querer assistir, por quê? Eu quero ver se aqueles 5 motivos estão dentro dos meus também. É só um exemplo, eu nunca parei para ler Colin Hoover, mas eu vou comparar a minha opinião com aquela ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir do fato de existe o contrário. Se eu sou muito fã da Colin Hoover e esse vídeo aparece para mim, eu vou abrir esse vídeo porque eu vou querer já buscar na minha mente como eu posso contrariar aqueles 5 motivos, sem nem ter ouvido. Então, provavelmente eu É. já vou abrir aquele vídeo já com a seção de comentários aberta, escrevendo o meu textão, para eu poder Uhum. ir lá e contrariar e provar para a pessoa que fez aquele vídeo e para todo mundo que está curtindo, todo mundo que está nos comentários, como que eles estão errados e o fato de eu achar que ela não é a pior e sim a melhor escritora é o que vale. Você já entra predisposto a não ouvir o que o outro lado tem a dizer. Essa é uma parte importante. Você já formou sua opinião, você já construiu um escudo em base disso, porque hoje em dia é isso que existe, as pessoas se escondem atrás da opinião como se ela fosse um escudo, intransponível, ou seja: "Ah, mas é só a minha opinião". Sim, mas sua opinião também pode estar errada. Mas aí a pessoa entra no vídeo oposto, né, o vídeo que transmite a opinião contrária dele e nem às vezes, na maioria das vezes no caso, não se dá nem ao trabalho de ouvir o outro lado. Então a gente tem aqui a questão de eu vou buscar opiniões que validem a minha, e por isso ela se torna cada vez mais verdade para mim,
porque não fui só eu que falei isso. Eu comentei e teve 1.000 curtidas o meu comentário. Então, Uhum. tenho ali pelo menos 1.000 pessoas levantando esse escudo junto comigo. De um Exato. outro lado, eu tenho o fato de, não, peraí, você não pode achar isso. Se eu acho o contrário, eu vou comentar e vou dizer que você está errado. E aí levanta uma terceira questão. Será que mesmo vivendo em 2025, em tempos de criador de conteúdo ser uma das profissões que mais paga no Brasil, influências milionárias e tudo mais, mas será que a opinião daquela pessoa deveria ser tão importante sobre aquilo que eu gosto? Eu gosto muito de Taylor Swift, por exemplo. E aí, dessa vez eu gosto mesmo, né? Não é um exemplo hipotético. É. Eu gosto Essa muito de parte é Taylor bem Swift. verdade. Essa parte é bem verdade. E obviamente, eu sigo muitos criadores de conteúdo que são do nicho da música e gostam de Taylor Swift. Da mesma forma, eu sigo outros criadores de conteúdo que são ou produtores musicais ou cantores e analisam Taylor Swift de um viés de quem não é fã e levantam pontos positivos e negativos. Mas dificilmente eu assisto um vídeo, eu leio um post, seja num site ou numa rede social, de alguém falando mal da Taylor Swift. Geralmente, quando eu começo a ver e eu vejo que a pessoa está ali para falar mal, seja no sentido de a opinião dela é negativa, ou ela vai ressaltar apenas as questões negativas da carreira da Taylor Swift, eu não vou assistir aquele vídeo. E não é por uma questão de fragilidade da minha opinião. No meu caso, eu não vou ver porque eu sei todos os pontos negativos da Taylor Swift. O fã sou eu. Então eu sei qual música eu não gosto, eu sei qual música eu gosto como um guilty pleasure, eu entendo que aquela música não é das melhores, é uma composição que pode ser rasa, é uma produção musical que pode ser genérica, e eu acho que ela é genérica e gosto assim mesmo. Então eu não preciso que alguém fale isso para mim. Eu entendo que muito dessa retenção do ódio, né, do hate na internet, vem dessa queda de braço, desse cabo de guerra que não precisava existir. Eu acho que é um questionamento do tipo, eu estou valorizando aquilo que eu gosto, entrando num cabo de guerra com quem não gosta? Não estou. Pelo contrário, vai ser um estresse. Inclusive, uma das ferramentas que eu utilizo para lidar com o hate na internet, e eu aconselho para todo mundo, é assim, evite abrir caixa de comentários. Como o Diego falou, não é mais para comentar e para trocar ideias. Isso é reservado para perfis específicos. Então, se eu tenho um criador de conteúdo que eu sigo e eu sei que ele tem uma comunidade que já é uma comunidade civilizada, uma comunidade que realmente tem interações sociais saudáveis, então eu abro sem medo nenhum. Porque eu sei que ali pode ter 1.000 pessoas comentando com 1.000 opiniões diferentes. E não vai ter ninguém xingando a mãe de ninguém, não vai ter alguém ali utilizando de xingamentos preconceituosos de todos os níveis para poder ou validar a sua opinião ou invalidar o outro enquanto pessoa. Então, se não é num caso desse específico de um criador de conteúdo que eu conheça a comunidade, eu não abro sessão de comentários. Eu cometo esse erro de vez em quando e aí eu sou lembrado do porquê eu não posso fazer isso. Inclusive hoje, agora mais cedo, eu abri o ex-Twitter, né? E numa postagem aleatória, era uma reportagem que viralizou esses tempos agora, e aí eu abri os comentários. E deu 30 segundos, eu tava com raiva. E assim, eu não tava com raiva especificamente da pessoa que estava comentando ali. Eu tava com raiva de ter lido em 30 segundos 10 opiniões que são crimes. E aí a gente para refletir. Me faz bem isso? Isso não me faz bem. Em campo nenhum. Eu fiquei estressado num tempo recorde, eu perdi toda e qualquer informação que aquela notícia poderia me trazer de maneira positiva, eu simplesmente contribuí para essa retenção de coisas negativas. Vale a gente pensar se a gente está valorizando o que a gente gosta, entrando nesse cabo de guerra com pessoas de opiniões contrárias ou então pessoas que realmente só querem trazer o hate, né? Eu acho que isso vai um pouco também do efeito manada, né. Um exemplo disso, a gente estava falando dessa questão da arte, de medir a arte, de valorizar a arte. Quantas obras a gente não vê que são super bem avaliadas pela crítica e aí são detonadas pelo público por conta de review bomb, ou então por conta de uma versão coletiva de que aquilo desagradou uma parcela específica e aí vai ganhando corpo. Será que isso realmente desagradou essa parcela toda de pessoas? Vamos supor, para uma obra óbvio, eu não quero entrar aqui no mérito se a crítica é ou não é comprada, se
uma determinada indústria faz ou não, paga ou não para uma determinada parcela de criadores de conteúdo, sites e etc., emitirem opiniões positivas. Mas pressupondo que exista uma validade crítica positiva para uma determinada coisa, por que que a parte do público, quando segue uma parte negativa, ela segue uma parte negativa tão incisiva? A ponto de, sei lá, você tem uma disparidade, 90% de aclamação da crítica e 40% de aclamação do público. E dá para ir um pouco mais além nesse questionamento, que é: tudo nessa obra te desagradou? Porque entra no que a gente Exato. falou no começo, né? Entra a questão de tudo tem que virar essa dualidade. Ou é muito ruim, ou é muito bom. Tem até um conhecido meu, tudo ele queria que eu emitisse opinião. E assim, nada contra. Inclusive, eu gosto de omitir opiniões, né? Tanto que estamos aqui. Exato, tanto que estamos aqui. Mas tudo ele queria algo imediato e raso. Então, ele perguntava: você gostou da música de fulano? E aí eu falava: ah, gostei mais ou menos. Ah, mas gostou ou não gostou? Gostei mais ou menos, né? E Uhum. aí tem uma vez que ele mandou um vídeo dele e do irmão dele cantando. E aí os dois cantam, né, e tal. E aí eu falei assim: ah, eu gostei, pô, gostei, assim, eu achei a sua voz mais bonita, mas eu acho que o seu irmão tá cantando melhor. Ele falou assim: ah, John, ele chama de Johnny, né? Ele falou: ah, Johnny, você e suas opiniões, né? Você nunca consegue dizer um sim ou não. Eu falei: ah, cara, eu acho que eu consigo dizer um sim ou não. Se você me perguntar se algo é verde, eu vou falar sim ou não. Se você Exato. me perguntar se eu nasci ontem, eu vou falar sim ou não. Agora, para questões onde eu preciso elaborar, eu me nego a fazer uma avaliação rasa. E aí, quando você traz, Diego, essa questão da avaliação, o contraste da crítica com o do público, nesses casos específicos, né? Porque é aquilo, igual você falou, a gente Uhum. também não vai fechar os olhos e vamos dizer aqui que a crítica, ela é sempre, não é neutra, porque não existe neutralidade, mas que ela não está seguindo uma cartilha, seja uma cartilha financeira, qualquer outra, e também não vamos também dizer aqui que a crítica é absoluta, né? Se os críticos Exato. disseram sim, eu sou obrigado a dizer sim junto com eles. Não é sobre isso. Mas a questão é que há uma diferença, né? Quando a crítica avalia algo, o gosto do crítico ele está incluso ali, mas também está inclusa a sua bagagem de conhecimento. Quando um público avalia algo, deveria ser a mesma coisa. O gosto do público está incluso ali e também a sua bagagem de conhecimento. Se ele tem mais ou menos, aí já não faz muita diferença, porque ele não é obrigado a ter, ele não é um crítico. A questão é, se a gente pegar esses agregadores de nota, não só o mais famoso, né, que é o Rotten Tomatoes, mas aí tem outros agregadores e tem também pesquisas em Twitter e Instagram, você gostou ou não gostou de tal filme. Eu não gosto muito disso, que você para e pensa, a pessoa deu 0 para um filme. É porque no final das contas, a maior parte das pessoas não separam a ideia daquilo que eles viram, não conseguem refletir sobre aquilo que eles viram, não é que não conseguem, né? Mas não fazem. Não refletem Exato. sobre aquilo que eles viram e jogam para aquele campo que a gente falou inicialmente, para o campo do gostei ou não gostei. Eu gostei por conta disso, eu não gostei por conta disso. Óbvio, você vai emitir uma opinião com base no seu gosto. Mas aí a questão é, você realmente desgostou de tudo? Você refletiu sobre tudo aquilo que você está vendo? Será que o aspecto técnico não te agradou? Será que a trilha sonora não te agradou? Será que a atuação de um determinado ator que você não conhecia ou que você não dava nada por ele, não te agradou de alguma forma? Era exatamente esse ponto que eu ia levantar, porque, por exemplo, está muito na moda, está muito em alta você ter análise de episódios de série assim que eles saem. Então você tem séries sendo lançadas semanalmente, quando esse é o caso, né? A Netflix, apesar de estar mudando recentemente, ainda tem a questão do bloco de uma temporada inteira sendo liberada, e o Amazon Prime costuma liberar ou de 3 em 3 episódios, ou ele libera 3 episódios no começo e depois vai semanalmente. Mas, por exemplo, o caso da HBO Max e do Disney Plus, que tem esse costume, esse modus operandi, você Esse libera um conceito episódio de semanalmente. até porque mantém a retenção do público por mais tempo, né. Uma Exato. obra que lança tudo numa semana só, ela vai estar em alta por 1, 2 semanas, dependendo da validade dela, por 1 mês. Mas se você lança 10 episódios de uma temporada, 1 por semana, essa série vai ser falada durante 1 mês e 2 meses e meio. Exatamente. E aí tá em alta essa questão de você ter as notas do episódio assim que são lançados. Então, quando você tem um criador de conteúdo responsável com o conteúdo que ele cria, a gente sabe que isso é feito, ainda que de maneira rápida, mas é feito de maneira coerente.
Então, por exemplo, tem a Isabela Boscov, né, que está muito em alta já tem um tempo já. Tem, sei lá, 50 anos de carreira, mas ela viralizou recentemente. Ela sempre fala isso. Quando tem uma série que lança no domingo à noite e ela vai publicar a crítica dela do episódio na segunda-feira de noite, ela fala que ela assiste o episódio pelo menos umas 3 vezes, no mínimo, para ela poder dar a opinião dela, emitir a opinião dela através do texto crítico dela, porque ela quer acompanhar o hype, ela quer que seja um vídeo que vai ser postado o mais rápido possível, mas a opinião dela, o texto crítico dela, ela não apressa. Ela assiste o episódio domingo à noite com todo mundo, assiste ele mais 3 vezes para emitir a opinião dela. E aí você vê um episódio que está sendo lançado domingo, 10 horas da noite, e dá 10h40, 10h50, você tem milhares de pessoas numa caixa de comentários dando qualquer tipo de opinião. Eu não vou bater o martelo e dizer que a pessoa não conseguiu de primeira absorver tudo que foi falado no episódio. Ao mesmo tempo, não acho que alguém possa bater o martelo do contrário também. A série acabou 10h50. 10h51, a pessoa emite um texto gigante detonando aquele episódio, ou então cobrindo de elogios, e aí fica a reflexão. Ela parou e pensou sobre o que ela acabou de assistir? Ela não precisa, assim como a gente faz, entre nós dois, ficar numa Exato. ligação por 2 horas falando sobre o episódio. Claro que não. Mas, ao mesmo tempo, por experiência própria. Eu já saí do cinema, eu assisti um filme, eu saí do cinema, e da sala do cinema até a praça de alimentação, eu digeri coisa do filme. Um espaço muito curto de tempo, né? Num espaço curto de tempo, eu consegui digerir um pouco mais sobre aquele filme. Se eu penso por 5, 10, 15, 20, 30 minutos, eu vou entender os meus sentidos, né? A trilha sonora me incomodou nesse filme. Será que não era o propósito do filme incomodar? Poxa, achei a fotografia do filme meio apagada, meio acinzentada. Mas será que não era o objetivo? Não, acho que não condiz com o que a história que está sendo contada. Ok, vou na internet falar, galera, achei esse filme muito cinza. Pronto. Eu refleti um Ou pouco e então emiti a minha opinião, né? ou então até mesmo pelo contrário, né. "Olha, eu achei a fotografia muito cinza, era essa a intenção e ainda assim não me agradou". E aí sim cabe Exato. o conceito do certo ou errado para mim, não me agradou aquele determinado aspecto. Eu entendi, foi funcional para a obra, mas não cai no espectro de coisas que me agrade. E aí sim, você emite uma opinião de valor, uma modalização apreciativa, né, sobre uma determinada camada, envolvendo o conceito subjetivo, pessoal. E aí, o que acontece? Eu socializo, né? Esse seria o Exato. mundo ideal, né? Eu emitir a minha Aí opinião, ó, não me agradou. as redes sociais, nesse caso, funcionariam como redes sociais. A seção de comentários Exatamente, funcionaria como com a seção de comentários, né, próprio para isso. exatamente, né? Eu estaria ali emitindo a minha opinião e colhendo opiniões que podem ser contrárias, podem ser favoráveis e podem, inclusive, serem só diferentes e eu pensar de uma terceira forma. Existe um provérbio chinês que eu acho que encaixa muito bem e sintetiza muito do que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte: "Todos os fatos têm 3 versões: a sua, a minha e a verdade". E talvez seja esse o ponto onde, quando a gente fala dessa questão da bolha, quando a gente fala dessa questão subjetiva de opiniões dentro da internet, tenha se perdido ao longo desse processo onde a internet foi se democratizando e foi se expandindo. O fato de que as pessoas perderam de vista o ponto de que existe um outro lado da história, e no meio desse caminho você vai juntar a sua versão com o outro lado, para aí sim chegar a um denominador comum, sabe? E Sim. toda evolução, todo processo evolutivo, ele nasce do confronto de ideias, ele nasce de pessoas que discordaram de outras pessoas. Por isso até mesmo eu deixei claro que não é sobre você não poder discordar, pelo contrário, a ideia é discordar. Você pode sim ter uma opinião contrária dos críticos, pode ter uma opinião contrária à do seu próprio amigo ou da própria abordagem do filme, você pode entender a abordagem que um filme, uma série, um livro deu e ainda assim ser efetiva essa abordagem, você discordar dela, mas a questão é justamente por discordar que a gente constrói o conhecimento. Mas é preciso estar aberto a ouvir o outro lado, o que não vem acontecendo. Você tem uma reflexão muito rasa sobre aquilo que está acontecendo, a pessoa reflete justamente dentro do próprio campo, dentro da própria opinião ou dentro dos produtores de conteúdo que são dentro da bolha dele.
que vão encampar essa visão dele, que vão concordar com essa visão dele. Eu acho que você citou, né, as séries que são agora semanais, serializadas. Isso também potencializa essa parte do hate, como você falou, de uma maneira absurda, porque se um episódio é ruim, automaticamente a série toda já está ruim para um conjunto muito grande de espectadores. E aí não importa, ele Sim. não vai para o episódio 2 ou episódio 3 pensando no episódio 2 ou no episódio 3. Ele já está predisposto a achar que o episódio 2 ou 3 está ruim. Por quê? Porque ele já está construindo uma camada de opinião própria, né? Um escudo dentro da opinião dele, de que tem várias pessoas concordando com ele de que a série está ruim, sabe? Tudo bem, você pode ter um episódio ruim, um episódio 3 ruim, mas tem um episódio 4 bom. Você pode ter um episódio 5 mediano e um episódio 6 excelente. E é claro, isso vai contribuir, por exemplo, para no final você achar uma temporada mediana. Vai você achar uma Exato, temporada inconsistente. Mas exato. não justifica, ou pelo menos não deveria justificar, uma onda de hate do zero, né? Como a gente estava falando anteriormente. É você pegar e tirar toda e qualquer qualidade de algo por causa de um Exato. ou dois elementos dos quais você não gostou, ou então dos quais são ruins mesmo, né? Dependendo do contexto, a gente tem essa aplicação. Que aí isso gera essa disparidade que a gente vê muito nos agregadores de notas. Você tem, por exemplo, às vezes a nota dos críticos lá no 80, 70 e etc. E aí você tem a do público no 30. E aí você tem a do público no 40. Por quê? Porque você não fez essa reflexão mais profunda no final da obra. Você foi fazendo isso ao longo do processo e só atacando o seu hate, só deixando o seu hate em cima daquela obra. Então, numa síntese, acredito eu que a gente tem pontos importantes. Um dos mais importantes para mim é: você não precisa da validação dos outros para sua opinião. Ao mesmo tempo, não podemos negar que é confortável, sim, a bolha que o algoritmo cria, onde a sua opinião vai ser pelo menos parecida com a dos vídeos, dos posts, dos comentários que aparecem para você, mas definitivamente, isso no caso, minha opinião, aproveitando o ensejo, né? Minha opinião, Uhum. definitivamente você não precisa lutar contra opiniões contrárias. Você não precisa fazer da internet, fazer da sua timeline, fazer da sua página inicial do YouTube um cabo de guerra. Eu acho que não é porque você vai fazer assim, você vai fazer do mundo um lugar melhor, ou então você vai trazer flores para a internet. Não, você vai poupar a sua sanidade, você vai poupar a sua saúde mental. Você está melhorando o seu dia. Porque além da questão dos posts de ódio, ou então não precisa ser de ódio, né, mas de conteúdo negativo sobre algo, gerarem mais retenção, gerarem mais viralizações, existe a questão de que parece que é algo inerente a gente, né? Aquilo vai Exato. ficar na sua cabeça, né? Então é muito mais comum que um elogio a uma música que eu goste passe um pouco despercebido, por quê? Porque eu também concordo com aquilo. Então já é Uhum. meu status natural, já é a minha opinião. Agora, um vídeo falando mal, ele tem muito mais chance de ficar ecoando na minha cabeça. E o que que eu posso fazer? Eu não estou com aquela pessoa, não é uma conversa direta, eu não posso argumentar com ela diretamente. O máximo que eu posso fazer é um comentário que talvez ela não leia, ou então não seja bem entendido. Talvez eu não consiga expressar muito bem lá em 200, 300 caracteres. E principalmente, como você falou, dependendo do público, né, da comunidade gerada ali naquele determinado canal, pelo contrário, assim como você pode não ser bem entendido, pode piorar, porque você pode ser, eventualmente ser atacado ou Exatamente. verbalmente agredido por pessoas que não estão dispostas a ouvir o seu lado, sabe? Que não Ainda estão que eu me dispostas a. expresse bem, né? Ainda que eu me expresse Exato. bem, ainda que eu tenha um ponto naquilo que eu estou falando, o outro lado pode nem ter a predisposição de entender o meu ponto. Então aquilo não vai ter peso nenhum para quem publicou o vídeo, não vai ter peso nenhum para quem está discordando de mim. O único peso quem vai carregar sou eu. Quem vai ficar com aquilo ecoando na cabeça, quem vai botar a cabeça no travesseiro e pensar, eu deveria ter citado tal argumento. Esse vai ser eu. Então eu acredito que o ponto maior de toda esse desequilíbrio é parar e pensar, por que que eu estou me importando tanto com isso? A nossa intenção aqui é trazer assuntos que nós gostamos, nossos hobbies, passatempos e tudo mais. Você que está ouvindo a gente, poder participar dessa conversa, ainda que a gente não tenha acesso à sua opinião,
é bom saber que a nossa opinião está contribuindo para o seu raciocínio, mas de maneira nenhuma isso deve ser um peso para você. Eu não quero que você ouça eu falando aqui sobre um determinado livro, que você goste, e você dê tanto valor à minha opinião que você vai, sei lá, publicar 7 citações desse livro no seu status, que você vai lá escrever um textão do porquê você acha ele bom, ou então você vai lá e vai me marcar no Twitter para poder me contrariar e tudo mais. Não, eu não quero que tenha esse peso de opinião, porque eu estou lutando todos os dias, de pouquinho em pouquinho, para que nenhuma opinião seja mais importante que a minha. Não no mau sentido, né? Por exemplo, se eu tenho uma notícia e essa notícia está falando sobre um crime que foi cometido. Não é sobre opinião. Temos ali um crime que foi cometido. Então, eu sempre vou sustentar essa reflexão. Nenhuma opinião pode ser mais importante que a sua, a ponto de você ficar o tempo todo querendo provar o seu ponto, querendo validação ou querendo contrariar os outros na internet. Retoma o ponto daquilo que eu falei anteriormente, né? É difícil você medir a arte, principalmente quando você para para pensar que a arte não é, ela não pode ser medida através de um algoritmo, através de um número, através do isso é bom ou isso é ruim. E aí vai nesse ponto do tipo, tudo bem, você discordar. Pelo contrário, a ideia é construir um novo conhecimento através do debate de opiniões. É só através do confronto de ideias que a gente consegue avançar, seja tecnologicamente, seja socialmente. Em algum momento alguém discordou de alguém sobre um determinado pensamento. Eu não sou físico para dizer, mas alguém em algum momento discordou sobre a Terra ser plana. A partir disso, você gera uma nova camada de conhecimento. E, curiosamente, graças a essa liberdade, tem gente que acha que a Terra é plana até hoje. E aí a Exato. gente entra, aí sim a gente entra na questão do certo e errado. Mas você tem espaço para a dúvida, você tem espaço para o questionamento, né? O ponto que a gente quer trazer, eu acredito que seja o principal, é isso não vale eh, ficar se aborrecendo, sabe? Além de não valer ficar se aborrecendo, a ideia do questionamento, a ideia da dualidade, é também estar predisposto a ouvir o outro lado para que isso possa ampliar o seu próprio conhecimento sobre determinado campo, sobre um determinado assunto. Para que você saia desse debate, para que você saia dessa estrutura com mais conhecimento que você entrou, com uma visão, às vezes, de fora da que você entrou, e para que você talvez concorde com um ponto de vista que você não estava predisposto a concordar. Nem tudo é tão preto no branco, sabe? Nem tudo é tão certo ou tão errado. Nem tudo é eu gosto disso, portanto isso é bom, eu não gosto daquilo, portanto isso é ruim. E a partir disso eu crio uma opinião, eu crio um personagem, eu crio uma persona que vai para a internet falar bem ou falar mal de um determinado assunto. E, na verdade, a maior parte das coisas não é assim, né? Exato. A maior parte das coisas, ela passa pelo pressuposto de que existem os dois lados da história, né? O provérbio chinês que eu mencionei anteriormente. Você vai ter no meio dessas duas coisas a verdade, aquilo que é certo. Aquele filme que você não gostou tem aspectos bons às vezes. Ele tem às vezes uma direção de arte interessante, às vezes ele tem uma atuação que destoa positivamente das outras que você achou ruim. Ele tem um determinado ponto do roteiro que é sim aproveitável e é sim bom. A gente cansou de debater sobre isso, né, várias vezes, de a gente gostar de determinados pontos do filme que não eram a intenção do diretor que a gente gostasse. Inclusive é o famigerado A Era de Ultron pra gente, né. E aí, a partir Respeita a Era disso de Ultron, um dos melhores filmes da Marvel, não, um dos melhores não, o melhor filme da ou Marvel até melhor. hoje. Falei, O falei, Ultron é um falei. personagem exato, o Ultron é um personagem insuperável até hoje. A gente não superou ele até hoje, desde aquele ano. Insuperável pra gente. Exato. E o pior é que não é mentira, sabe? O pior é que eu acho Não é interessante meme. que realmente a gente gosta muito desse filme. E é o filme que o pessoal menos gosta dos Vingadores. E toda vez que a gente vai debater esse filme, e pasmem, a gente debate esse filme até hoje, muitas vezes, da nossa roda de Pergunte amigos. a Noé, né? Exato, pergunte a Noé. Como é que é mesmo o nome? Ah, crianças. A partir disso, a gente chega sempre a uma determinada conclusão de que o filme ele tem pontos negativos gritantes, e ele também tem pontos positivos que não foram exaltados no período onde ele foi lançado. Mas os debates filosóficos que ele traz são, assim, atemporais.
E aí é um diálogo, uma intertextualidade que engrandece muito a obra e que ficou de lado, porque as pessoas estão predispostas a só reduzir o debate a gostei ou não gostei. E com base nisso, eu quero deixar bem claro para vocês, a gente de maneira nenhuma vai escolher um assunto, um tema, uma obra, uma vertente de algo onde nós não tenhamos nada para acrescentar, né? Eu nunca vou parar para falar sobre um filme, uma série, um livro, uma música, um anime, um jogo, onde eu tenha 100% de desgosto daquele material. Eu não perco meu tempo com isso, né? Então, eu seria contra tudo que a gente falou até agora, né? Sobre você não gastar o seu tempo dando importância demais para aquilo que você não gosta. É uma coisa que a gente já desenvolveu ao longo dos nossos anos, né? Que claramente, se a gente não gosta de uma determinada coisa, ao contrário do que existe um movimento na internet de acompanhar, porque as outras pessoas estão acompanhando, né? O famoso FOMO, a gente não acompanha. A gente literalmente para, a gente deixa de lado, a gente não segue, sabe? Se eu tô sentindo que aquilo não agrega em nada pra mim, não me agrada, ou por algum motivo eu não, aquele conteúdo não tá se encaixando dentro daquele momento da minha vida, porque isso também pode acontecer, né? Já aconteceu da gente não gostar de uma determinada coisa em um determinado momento do tempo, e depois revisitar aquilo e passar a gostar, a gente deixa de lado, justamente porque a ideia é essa, né? É valorizar aquilo que a gente gosta, não desvalorizar aquilo que a gente não gosta. Sobre isso, então, vocês podem ficar tranquilos, né? E se alguém está ouvindo a gente e você está preso nessa gaiola de eu preciso brigar com a opinião de alguém, continua ouvindo a gente, porque aí a gente vai tentar, no máximo, aqui criar um ambiente seguro para que todo mundo possa emitir opiniões e todo mundo possa crescer um com a opinião do outro e não necessariamente mudar de opinião por causa disso. Você pode ouvir 40 minutos da gente falando e no final pensar, ok, entendi tudo que eles quiseram dizer e continuo pensando igual. É sobre isso. E aproveitando o gancho de opinião, assunto em alta e questões polêmicas, no próximo episódio, semana que vem, a gente vai falar sobre a temporada de The Last of Us, que terminou essa semana, a segunda temporada. Vamos falar sobre nossa opinião, nossos pontos preferidos, os pontos que nós não gostamos e o nosso balanço geral da temporada. É, uma análise levemente embasada em conceitos de roteiro, coisas que a gente já acompanha há algum tempo, né, audiovisualmente falando, um pouco desse campo que nós trabalhamos hoje aqui sobre essa ideia do hate absoluto em cima de determinada obra está prejudicando o desenvolvimento ou não dela, e sobre o fato de que às vezes as pessoas podem gostar de coisas que não estão aí tão, como é que eu posso dizer, socialmente aceitas, né? Então, temos um encontro marcado na semana que vem. Então é isso. Tchau, guys. Tchauzinho, galera.